Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, estejam todos bem prontos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje teremos nossa aula de número 10. Vocês tiveram aí uma semana de avaliações, espero que tenham se saído muito bem nas avaliações. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. O nosso assunto de hoje é regência nominal. Nós vimos na aula passada regência verbal, que era a relação do verbo com os seus complementos. Hoje é regência nominal, que é a relação dos nomes com os seus devidos complementos. Então, regência nominal é a relação que o nome estabelece com o seu complemento através de uma preposição. Então, mais uma vez aí nós vamos ter o uso das preposições nesse conteúdo, né? Então, relembrem aí as principais preposições que nós vimos também na aula da semana passada. Esse nome, né, ele pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Então, eu vou fazer a relação de substantivo, adjetivo ou advérbio e seus devidos complementos, utilizando, sim, o uso da preposição. O complemento, chamado de complemento nominal, completa o significado do nome, que teria o seu sentido incompleto sem esse complemento, né? Então, como o próprio nome já diz, né? Complemento, ele vai complementar o sentido. Foi obediente à mãe. Eu tenho aí o termo regente e o termo regido. Observem que o termo regido aí, ó, a mãe, eu tenho esse a aí acraseado, né? Que é uma preposição. Então, termo regente aí o nome, obediente aí, né, que é um adjetivo, e o termo regido, a mãe, iniciando aí esse complemento a partir de uma preposição. Exemplos de regência nominal. Infelizmente, uma boa educação ainda não é acessível a todos. Eu tenho aí acessível a todos, né? O complemento aí a todos, regido pela preposição. Meu namorado sempre foi amoroso com meu filho, ou amoroso com o meu filho. Ele parece estar descontente com a vida. Então, observem aí que está bem separadinho aí o nome e os seus complementos aí regidos por preposição. Descontente com a vida. Por favor, tenha respeito por mim. Então, tenho aí o respeito por mim. Então, relembrando, a regência nominal é a relação dos nomes, que podem ser substantivos, adjetivos ou advérbios, e os seus devidos complementos através de uma preposição. Preposições usadas na regência nominal. Então, eu tenho aí algumas preposições que são mais utilizadas nesses casos aí de regência nominal. São elas a, de, com, em, para e por, certo? Não quer dizer que só vai ser usadas essas, certo? Ah, professora, só vai usar essas? Não, isso não quer dizer. Porém, eu tenho aí uma relação das mais utilizadas, certo? As mais frequentes que vocês vão encontrar. Regência de algumas construções nominais. Então, eu tenho aí a regência de alguns substantivos. Então, vamos ver aí e ver as principais preposições que vão acompanhar esses substantivos. Admiração. Eu posso utilizar a preposição a e a preposição por. Admiração a e admiração por alguém, por exemplo, admiração a você. Sentir admiração por fenômenos naturais. Então, nessa construção aí, eu utilizei a preposição por. Porém, também aí há casos que pode ser utilizado a preposição a. Nesse caso aí de regência com o substantivo. Dificuldade. Tenho dificuldade de e tenho dificuldade em, né? Então, posso utilizar essas duas preposições com esse substantivo aí, dificuldade.
tenho dificuldade em língua portuguesa, que eu sei que não é o caso de vocês, tá bom, pessoal? Espero que não. Tenho dificuldade em língua portuguesa. Então, está regido aí pela preposição em, mas também poderia vir a preposição de. Aversão. Esse substantivo aí, aversão, ele pode vir com a preposição a, para e por. Sentir a verdadeira aversão às imposições arbitrárias. Então, nesse caso aí, foi utilizado o as, que é uma preposição. Capacidade. Esse substantivo aí, capacidade, ele pode vir com a preposição de e a preposição para. Possuía grande capacidade de crescer profissionalmente. Então, nesse caso aí, foi utilizada a preposição de. Dúvida. A dúvida pode vir com as preposições acerca de, em e sobre. Temos dúvidas acerca de alguns pontos do contrato. Então, nesse caso aí, foi utilizado a preposição acerca de. Medo de, né? Geralmente, a palavra medo, o substantivo medo, vem acompanhada da preposição de, porque quem tem medo de alguma coisa. Ela afirmou que tem medo de avião, certo? Então, eu tenho aí substantivo medo acompanhado da preposição de. Receio. Receio de. Geralmente também vai vir acompanhado da preposição de. Tinha receio de permanecer no mesmo lugar. Respeito, né? A palavra respeito, ela traz diversas preposições junto a elas, né? Então, posso usar qualquer uma dessas aí, dependendo, claro, do contexto em que estiver inserida. Posso usar a preposição a, com, para com e por. Ela tem respeito pela própria história. Obediência, obediência a. É preciso ter obediência aos princípios da natureza. Então, aí, obediência aos princípios aí. Nesse caso, está se tratando de uma palavra aí que está no plural. Vamos ver agora essas regências com os adjetivos, certo? Então, adjetivos e preposições com seus devidos complementos. Então, vamos ver esses adjetivos aí, quais preposições eles recebem. Alheio, alheio a ou de. Não é possível permanecer alheio aos processos. Apto, apto eu posso usar a preposição a ou para. Estava apto para trabalhar. Acostumado a ou acostumado com. Estava acostumado a não medir esforços. Então, eu posso usar aí tanto a com, dependendo do contexto. Ansioso. A palavra o adjetivo, né, ansioso, ele pode vir acompanhado da preposição de, para ou por. Estou ansioso para mudar a casa. Benéfico, a, né? É mais regido pela preposição a. Alimentação saudável é benéfica ao corpo. Aí vocês podem dizer, professora, como é que a senhora disse que a preposição é a, mas tem aí benéfica ao corpo, né? Igual a outros casos que nós vimos. Eu tenho aí uma preposição, certo? Que ela é feita a partir de combinação, certo? Que vocês já viram, acredito, esse conteúdo bem mais detalhado, mas só relembrando. Capaz, capaz de, capaz para. Ela é capaz de tudo para ser feliz. Comum, comum a. A prática é comum a todos. Então, preposição a foi utilizada aí. Compatível, compatível com. Suas atitudes não são compatíveis com suas palavras. Então, eu tenho aí alguns casos de adjetivos e suas regências. Contrário, contrário a. Somos contrários às negociações. Essencial, essencial a ou para. Cálcio é essencial para a saúde dos ossos.
certo? Generoso, generoso com, geralmente é utilizada a preposição com. Foi generoso com os menores. Interessado, interessado pode vir a preposição em ou por. Ele é interessado em língua portuguesa. Advérbios. Os advérbios terminados em mente seguem a mesma regência dos adjetivos de que são originados. Análogo a, analogamente a. Então, quando termina o advérbio em mente, aí ele vai seguir a mesma regência dos adjetivos de sua origem. Relativo a, relativamente a. Vai vir aí a mesma preposição. Semelhante a, semelhantemente a. Favorável a, favoravelmente a. É importante destacar que perto e longe são seguidos da preposição de, certo? Esses advérbios aí, perto e longe, eles vão ser regidos pela preposição de. Fique aqui, bem perto de mim. Longe dos olhos, longe do coração. Então, eu tenho aí a preposição de, certo? Esse do aí é uma preposição de contração, certo? Por isso ficou o do aí. Então, vamos ver aí, tem uma tabelinha, certo? Com alguns substantivos e suas devidas preposições que são regidas por elas. Admiração a e por. Aversão a, para e por. Atentado a e contra. Bacharel em. Capacidade de e para. Devoção a, para, com e por. Doutor em. Dúvida acerca de, em e sobre. Horror a. Impaciência com. Medo de. Obediência a. Ojeriza a e por. Proeminência sobre. Respeito a, com, para e com por. Então, essa é uma tabelinha com as principais, certo? Algumas palavras, alguns substantivos e suas devidas preposições, que podem ser utilizadas aí nesses casos. Adjetivos, certo? Tenho vários aí, certo? Depois você olhem bem, bastante cautela, né? Mas atenção, vocês leiam bem direitinho, certo? Eu tenho alguns exemplos. Capaz de, para, insensível a, fanático por, preferível a, necessário a, entendido em, idêntico a, capaz de, para. Então, são alguns exemplos aí de adjetivos e suas preposições, certo? Não vou ler para vocês aqui todas, porque são muitas, vai se tornar cansativo. Mas aí em casa vocês vão ter o material, né? Então, vocês podem ler com bastante atenção, certo? Cada um desses casos. Então, eu tenho aí uma tirinha. Eu morro de medo de rato. Quando vejo um, eu fico apavorado. Quando ele vê um. Então, tenho aí essa tirinha, certo? Observem aí, eu morro de medo de rato, né? O substantivo aí, medo, regido pela preposição de, né? Eu tenho medo de rato, certo? Então, eu tenho aí uma colocação dessa regência nominal. O verdadeiro amor de quem se ama tece a mesma antiga trama, que não se desfaz. O verdadeiro amor de quem se ama. Então, eu tenho aí amor, certo? A palavra amor. Então, regida aí pela preposição de, certo? Então, o verdadeiro amor de quem se ama tece a mesma antiga trama que não se desfaz. Então, eu tenho aí uma fala de Vinícius de Moraes. Tenho aí também, eu trouxe para vocês um trechinho da música Graveto de Marília Mendonça, onde traz alguns casos aí, certo, de regência nominal. Nesse primeiro parágrafo aí, ó, vou ser sincero com você, certo? Esse sincero com você, certo? Eu tenho sincero aí um adjetivo, aí a preposição com você, né? O complemento aí regido a partir dessa preposição. Então, o adjetivo sincero, ele pediu essa preposição aí com.
Aí eu tenho no segundo parágrafo, você virou saudade aqui dentro de casa. Então, eu tenho aí o de aí, certo? Dentro de casa. Esse dentro aí é um advérbio, certo, pessoal? Então, eu tenho aí um advérbio. Lembra que eu falei para vocês, né, que alguns advérbios, eles são regidos pela preposição de. Então, dentro de casa. Então, eu trouxe aí esse trechinho da música para exemplificar para vocês alguns casos de regência nominal. Então, vamos lá fazer um exercício bem rapidinho e bem fácil, para ver se vocês compreenderam bem direitinho o nosso assunto de hoje. Complete as lacunas com as preposições a seguir. Então, eu tenho aí as preposições por, sobre, com, a e para. Esclareci minha dúvida por a matéria de ontem, sobre a matéria de ontem, com a matéria de ontem, a matéria de ontem ou para a matéria de ontem. O que é que vocês acham? Então, a preposição que vai completar e adequadamente seria a preposição sobre. Esclareci minha dúvida sobre a matéria de ontem. Marcos tem facilidade por desenhar, com desenhar, a desenhar, para desenhar. O que é que vocês acham aí? Marcos tem facilidade. O que é que vocês acham aí? Nesse caso aí, a preposição que combinaria mais adequadamente, que não está aí, seria em desenhar, né? Nesse caso, não está aí, certo, pessoal? Acho que foi um erro de digitação. Mas a que combinaria mais aí, certo? Complementaria de forma mais adequada seria aí, Marcos tem facilidade em desenhar. Aquele serviço é acessível a todos, né? Então, eu tenho aí a preposição a. E aquele serviço é acessível a todos. Tenhamos profunda admiração por ele, né? Tenhamos profunda admiração por ele. Seja cauteloso com o que fala, né? Seja cauteloso com o que fala. Então, a preposição aí que completaria corretamente, ficando adequada, seria a preposição com. Indique onde há erro de regência nominal. Então, vamos analisar aí essas frases. Ele é muito apegado em bens materiais. Estamos fartos de tantas promessas. Ela era suspeita de ter assaltado a loja. A confiança dos soldados no chefe era inabalável. Observem, analisem bem direitinho, certo? Para vocês verem onde há um erro de regência nominal aí. Se vocês observarem, na letra A está da seguinte forma: ele é muito apegado em bens materiais, né? Seria mais adequado e mais correto, ele é muito apegado aos bens materiais. Então, onde há um erro de regência nominal, aí seria na letra A. Então, a letra A seria a alternativa correspondente. Então, essa foi nossa aula de hoje, pessoal. Essas são as referências. Espero que tenham compreendido bem direitinho o conteúdo, que tenham gostado da aula. Muito obrigada pela atenção de vocês. A gente chega bem mais longe quando se dedica e acredita. Então, termino a nossa aula com essa frase para vocês. Até a próxima aula e tchau, tchau.